Testemunhos Seletos, volume 3, capítulo 15. Obreiros de nossas instituições médicas. Os obreiros dos nossos hospitais foram chamados para uma alta e santa vocação. Precisam eles compreender melhor do que no passado o caráter sagrado da sua ocupação. O trabalho que executam e o alcance da influência que exercem deles exige esforço fervoroso e consagração irrestrita. Em nossos sanatórios, os enfermos e sofredores devem ser induzidos a compreender que tanto precisam de auxílio espiritual como da cura física. Devem se desproporcionar todos os elementos para o restabelecimento da saúde física. É preciso fazer-lhes ver também o que significa ser abençoado com a luz e a vida de Cristo, o que representa a comunhão com Ele. Devem ser levados a ver que a graça de Cristo na alma eleva o ser todo. E maneira nenhuma melhor existe de aprenderem acerca da vida de Cristo do que a verem revelada na dos seus seguidores. O obreiro fiel mantém os olhos fixos em Cristo, lembrando que a sua esperança de vida eterna deve a ele a cruz de Cristo. Está decidido a não desonrar jamais quem por ele deu a vida. Interessa-se profundamente nos sofrimentos da humanidade. Ora e trabalha, cuidando das almas como quem delas deverá dar conta, sabendo que são dignas da salvação as almas que Deus põe em contato com a verdade e a justiça. Nossos obreiros de sanatórios estão empenhados numa luta santa. Devem apresentar aos enfermos e sofredores a verdade tal qual é em Jesus, devem apresentá-la em toda a sua solenidade, não obstante com simplicidade e ternura tais que as almas sejam atraídas para o Salvador. Sempre por preceito e exemplo, exaltarão a Cristo com uma esperança de vida eterna. Nenhuma palavra áspera deve ser proferida, nem praticado ato algum egoísta. Os obreiros devem tratar todos com bondade. Suas palavras devem ser corteses e amáveis. Os que mostram verdadeira modéstia e cortesia cristã ganharão almas para Cristo. Devemos esforçar-nos para restabelecer a saúde física e espiritual dos que recorrem aos nossos sanatórios. Preparemo-nos, pois, para subtraí-los durante certo tempo desse ambiente que os afastou de Deus e pô-los em atmosfera mais pura. Fora de casa, rodeados das belas coisas que Deus fez, respirando ar puro e saudável, é mais fácil falar ao doente acerca da nova vida que há em Cristo. Ali a palavra de Deus pode ser ensinada. Ali os raios da justiça de Cristo podem atingir os corações entenebrecidos pelo pecado. Com paciência e simpatia, levai os doentes a compreenderem que necessitam do Salvador. Contai-lhes que Ele é que dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Precisamos compreender melhor o sentido destas palavras. Desejo muito a sua sombra e debaixo dela me assento. Cantares 2, verso 3. Elas não nos fazem evocar a lembrança de uma pressa febril, mas de um repouso sossegado. Muitos cristãos há que andam ansiosos e abatidos. Muitos andam tão cheios de atividades que não podem achar tempo algum para repousar nas promessas de Deus, que procedem como se não pudessem desfrutar paz e tranquilidade. A todos esses Cristo dirige o convite: vinde a mim, eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Desviamo-nos das estradas quentes e poeirentas da vida, para repousar à sombra do amor de Cristo. Ali nos fortaleceremos para a luta. Ali aprenderemos a diminuir nossas lutas e preocupações e a falar e cantar para o louvor de Deus. Aprendam de Cristo uma lição de confiante calma, os cansados e oprimidos. Se querem desfrutar paz e descanso, devem eles sentar-se à sua sombra. Os que trabalham em nossos sanatórios devem possuir rica experiência cristã, porque a verdade lhes será implantada no coração e como coisa santa é nutrida pela graça de Deus. Arraigados e firmados na verdade, devem ter fé que opera por amor e purifica a alma. Constantemente pedindo bênçãos, devem manter as janelas da alma fechadas na direção da terra para a atmosfera corrompida do mundo e abertas na direção do céu para receberem os brilhantes raios do sol da justiça.
dirigir a mente a Cristo. Quem está se preparando para assumir com conhecimento de causa o trabalho médico missionário? Por meio desse trabalho, os que acorrem aos nossos sanatórios para ali se tratarem devem ser guiados a Cristo e ensinados a unir à sua força à fraqueza própria. Cada obreiro deve ser conscienciosamente eficiente. Então, em sentido elevado e amplo, pode ele apresentar a verdade tal qual é em Jesus. Os obreiros de nossos sanatórios estão continuamente expostos à tentação. São postos em contato com os incrédulos, e os que não estão firmados na fé serão prejudicados por essa aproximação. Mas os que estão firmados em Cristo enfrentarão os incrédulos como ele os enfrentou, inflexíveis em sua obediência, sempre dispostos para dizer uma palavra oportuna e semear as sementes da verdade. Perseverarão em oração, mantendo firmemente a sua integridade e dando provas diárias da coerência da sua religião. A influência de tais obreiros é uma bênção para muitos. Por meio de uma vida bem equilibrada, levarão almas à cruz. O verdadeiro cristão dá testemunho constante de Cristo. Está sempre animoso, sempre disposto a dirigir palavras de esperança e conforto aos que sofrem. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Provérbios 1, verso 7. Uma única frase da Escritura é de muito mais valor que 10.000 ideias e argumentos humanos. Os que se recusam a seguir os caminhos de Deus receberão por fim a sentença: apartai-vos de mim. Mateus 25, 41. Mas, ao nos submetermos à vontade de Deus, o Senhor Jesus nos dirige à mente e põe nos lábios palavras de certeza. Podemos ser fortes no Senhor e na força do seu poder. Recebendo a Cristo, somos revestidos do seu poder. Ao habitar Cristo em nós, sua força vem a ser nossa. Sua verdade será vista em nós abundantemente. Nenhuma injustiça é vista na vida. Poderemos falar palavras oportunas aos que não conhecem a verdade. A presença de Cristo no coração é um poder vitalizante que fortalece o ser todo. Foi-me mandado dizer aos obreiros de nossos sanatórios que a incredulidade e a presunção são os perigos contra que deverão estar em guarda constante. Devem combater o mal com zelo e ardor tais que os enfermos sintam a influência enobrecedora dos seus esforços abnegados. Nenhuma sombra de egoísmo deve manchar-nos o serviço. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mateus 6, 24. Exaltai o homem do Calvário. Exaltai-o por fé viva em Deus, a fim de que as vossas orações sejam ouvidas. Reconhecemos a proximidade a que Jesus chega de nós. Ele nos fala pessoalmente. Ele se revelará a cada um que se disponha a revestir-se da sua justiça. Declara ele: eu te tomo pela tua mão direita. Isaías 41, verso 13. Coloquemo-nos em lugar onde ele nos possa tomar pela mão, onde lhe possamos ouvir a voz dizendo com segurança e autoridade: eu sou o que vivo e estive morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre. Apocalipse capítulo 1, verso 18.